Olá, boa tarde, tudo bem com você? Espero que sim. Hoje eu quero deixar alguns versículos para que você possa meditar. Há um tempo atrás, eu gravei alguns vídeos falando sobre versículos que aparentemente se contradizem. Existem alguns versículos que sim, dá esta ideia de que fala uma coisa e logo nega o que foi falado. Mas não, a palavra de Deus ela não se contradiz, ela se complementa. Amém? Hoje eu quero falar para você um versículo que está em Zacarias, capítulo 3, versículo 6, e diz assim: Prosseguiu ele e me disse: Esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força, nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Quando a gente lê esse versículo, automaticamente a gente pensa: não é por força, eu não preciso de fazer as coisas no meu próprio braço, na minha própria força, mas é pelo Espírito do Senhor. Ou seja, que quem vai fazer tudo é Deus. No final das contas, no final do dia, quem faz é Deus. Inclusive, tem um versículo que fala que as obras que nós fazemos, Ele mesmo as faz por nós. Ou seja, quem faz é Deus. Logo, então, nós podemos concluir que a gente não precisa de ficar fazendo muita coisa, a gente não precisa de se esforçar tanto, porque quem vai fazer é o próprio Deus, não é por força, não é pelo poder, mas pelo meu espírito, né? Diz o Senhor dos Exércitos. Mas, quando nós vamos em Mateus, por exemplo, capítulo 11, versículo 12, diz assim: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço. E os que se esforçam se apoderam dele. E aí, a gente tem que se esforçar ou não? Inclusive, aqui, algumas versões falam é tomado por violência, né? Desde os dias de João Batista, o reino dos céus é tomado por violência. Então, aí a gente fala, não, já que é assim, eu vou tomar esse reino por violência, eu vou fazer porque eu tenho que ir e fazer acontecer. Então, a palavra de Deus, ela nos quer levar a um equilíbrio. O equilíbrio é o próprio Deus. Mesmo se a gente tentar chegar a este equilíbrio por nós mesmos, nós não conseguimos. É muito difícil, não tem como. Mas Deus é o próprio equilíbrio e é Ele que nos conduz a isso. Amém? Então vai haver momentos na nossa vida e situações, momentos e situações em que nós vamos precisar de atuar, que nós vamos precisar de fazer, que nós vamos precisar de nos esforçar. Mas vai haver um momento nas nossas vidas ou situações que nós vamos precisar de simplesmente descansar em Deus. Falar assim, Deus, eu já fiz tudo o que eu poderia ter feito nessa situação. Eu já fiz tudo, eu já cheguei, digamos que no meu limite, naquilo que eu poderia ter feito. Eu já não posso fazer mais nada, absolutamente. E é hora de somente esperar no Senhor. E se o Senhor não fizer, não tem como fazer mais nada, né? Então vai haver situações que são assim: Deus, eu já fiz tudo. Eu já cheguei no meu limite, eu já fiz tudo que eu poderia fazer com respeito a essa situação. Isso eu me refiro a qualquer situação da vida, tá? Qualquer situação, realmente. Pode ser trabalho, vida sentimental, dinheiro, finanças, filhos, né? São inúmeros temas. É muito abrangente e pode ser aplicado para várias áreas das nossas vidas. Deus, nesta área já foi feito tudo. Mas agora só o Senhor pode fazer. Eu não posso fazer mais nada aqui nessa situação. Por um lado, nós precisamos de nos esforçar, precisamos de fazer, vai ter coisa que Deus não vai fazer por nós, não vai fazer por nós. Inclusive, eu ouso dizer que tem coisas que Deus está esperando a gente só atuar para Ele fazer, tá? Então tem coisas que Deus não vai fazer por nós. E existem coisas que nós não vamos poder fazer nada. Se Deus não atua, também nós não podemos fazer mais nada. É muito bonita a palavra de Deus. Por quê? Tem uma solução para isso. Tem um porquê. Mas antes, eu quero também ler um versículo aqui que diz assim: olha, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Existe um sentinela cuidando da cidade? Sim, existe um sentinela. Então, teve um esforço de alguém, alguém teve que estar ali. Mas se o Senhor não guardar, o trabalho do sentinela é em vão. Assim também aqueles que trabalham na casa, edificam a casa. Se o Senhor não edificar, também é inútil, ok? É meio que um trabalho, eu poderia dizer que é meio que um trabalho conjunto, amém? Mas o mérito, a honra e a glória é toda de Deus, certo?
Provérbios 21:31 diz assim: o cavalo prepara-se para o dia da batalha. O cavalo se prepara? Se prepara. O cavalo fica dormindo o dia todo? Não. Ele se prepara. O cavalo fala: bom, já que é assim, a vitória vem do Senhor. Então, não vou fazer nada porque eu vou ficar tranquilo. Não, o cavalo ele prepara. Mas a vitória, quem garante a vitória é o próprio Senhor, é o próprio Deus. Essa palavra, por um lado, é muito boa de ouvir porque nos dá um pouco de alívio. Mas, por outro lado, é mais difícil. Porque dá a ideia de que se a gente vem com uma fórmula pronta, com algo mais pronto, não, faz assim, 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 fica mais fácil, entre aspas. Mas não é assim, né? O mais fácil é obedecer a palavra de Deus. Pode ter certeza disso. Então, como fazer para saber? Aí que tá. Hoje eu acredito que muitas vezes as pessoas tentam nos dar fórmulas de como resolver as situações, os problemas. E não existe uma fórmula. A notícia é que não existe uma fórmula. Se existe, é obediência, obedecer a palavra de Deus. É a única maneira de que as coisas vão dar certo na nossa vida. Por quê? Olha que interessante, vai haver determinadas situações que nós vamos ter que atuar. Vai haver determinadas situações que nós vamos ter que descansar. Então, é para situação, é para momento, é muito específico, vai de pessoa para pessoa. E isso eu amo saber, porque eu não posso olhar para ninguém e dizer esta pessoa deveria atuar assim, fazer assá. Não. Ninguém pode. Eu não posso fazer isso com ninguém. E eu também não posso permitir que ninguém faça isso comigo. Ou seja, nós não podemos permitir que determinada pessoa fale assim, não, você precisa de atuar nessa situação desta maneira. Eu também já gravei um vídeo falando sobre isso aqui um pouco, né? Questões como com quem eu devo me casar, onde eu vou morar, o que eu devo fazer, isso ninguém pode falar. Tem que tomar muito cuidado com isso. E o porquê? Como eu posso justificar isso na palavra de Deus? 1 João, capítulo 2, versículo 27, diz assim: quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele como também ela vos ensinou. O segredo é permanecer nele. Por quê? Porque a unção nos vai ensinar todas as coisas. Por isso que eu falo, é mais fácil, mas ao mesmo tempo é difícil. Por quê? Porque às vezes quando as pessoas preferem uma fórmula de como fazer tal coisa. Faz assim que dá certo, faz assim. Mas a fórmula aqui é seguir a unção. E para seguir a unção, muitas vezes vai dar trabalho. A gente vai precisar estar conectada com Deus, vai ter que estar em espírito, buscando a presença de Deus para determinadas situações. E como são inúmeras situações, às vezes a gente pode se cansar. Ok? Mas nunca se esqueça que o fardo de Deus, ele é suave, é leve, é muito mais leve do que a gente sair tomando decisões por nossa própria conta, né? Então, o importante aqui é estar conectados com Deus, conectados todo momento, em espírito. Deus, o que eu devo fazer nessa situação específica? E aí Deus vai mostrar, ou atuar, ou descansar e esperar, ou o que ele mostrar para cada um, que é muito particular, é muito pessoal. Mas para poder resumir isso daqui, o importante é seguir a unção para cada situação e momento da sua vida. Ter este contato mais direto com Deus, essa busca pelo Espírito Santo, orar, buscar afinar nossos ouvidos espirituais para entender o que Deus tem para cada um de nós em situações específicas, em épocas específicas, em momentos específicos, em lugares específicos, é muito particular. Por isso que eu preciso de aprender, nós precisamos de aprender a sermos sensíveis à unção, a permanecer no Espírito, para que em cada situação Ele nos oriente, nos dirija, em nome de Jesus. Esse vídeo ficou um pouquinho grande, não era a intenção, mas o recado está dado. Amém? Vamos fazer uma oração comigo? Senhor, te damos graças por este momento e pela unção que está em nós e que nos ensina todas as coisas. Perdoa os nossos pecados, limpa o nosso coração. Pedimos a direção do Senhor sobre cada área das nossas vidas e te entregamos todas as coisas. Te damos graças em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Nunca me deixe